Por outro lado, o Ministério da Agricultura investiga 7 novos casos de doenças respiratórias em aves. Entre os focos, 2 são em granjas comerciais de Santa Catarina e Tocantins, enquanto outros 4 envolvem criadouros de subsistência no Rio Grande do Sul, Ceará e Pará. Além disso, a pasta investiga um caso em aves silvestres, no município de Gaúcho, de derrubadas. Os casos estão sendo analisados para determinar se tratam de gripe aviária, doença de Newcastle ou outras infecções respiratórias. Com o caso de gripe aviária no Brasil e os impactos no setor avícola, Santa Catarina, um dos maiores produtores de carne de frango do país, tomou uma medida importante ao proibir a entrada de aves vivas e ovos provenientes de municípios próximos ao foco da doença. Essa decisão, que visa proteger a saúde pública e a segurança alimentar, gerou discussões sobre como o surto pode afetar a produção e as exportações também de carne de frango no estado. Em 2024, os embarques alcançaram um recorde histórico em receitas com as exportações, Para entender melhor os impactos desse cenário, eu vou conversar agora com a presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a Celes Regina de Matos. Celes, muito obrigada aqui pela sua presença no Mercado e Companhia. Nós que agradecemos um momento importante como esse para falar sobre os cuidados preventivos à influenza aviária. Comunicar mais e melhor, Celes? O que se sabe, então, sobre o caso que está sendo investigado em Santa Catarina até o momento e quando o resultado deve ser divulgado? Correto. No sábado, dia 17, a SEDASC recebeu uma notificação de uma empresa integradora. Nós temos grandes agroindústrias aqui no estado e cooperativas. São empresas integradoras, E uma delas nos acionou como empresa pública de defesa agropecuária de Santa Catarina. No sábado mesmo estivemos na propriedade, uma propriedade, então, de pintinhos de 5 dias, e nós coletamos as amostras, afinal, estamos vivendo um momento em que sabemos que há circulação viral no Rio Grande do Sul. Coletamos amostras e enviamos ao laboratório oficial do Ministério da Agricultura, e a previsão é que hoje, até o final do dia, a gente tenha o resultado. Agora, pensando em um pior cenário, até um cenário mais complicado, como é que a gripe aviária ela afetaria o crescimento da produção e da exportação de carne de frango em Santa Catarina, especialmente após o recorde que tivemos em 2024? Sim, o grande efeito é exatamente esse, sobre as vendas com o mercado externo, O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Santa Catarina, o segundo estado maior exportador do país. Então, isso tem um impacto econômico grande, mas esse impacto econômico ele depende do que consta nos certificados sanitários, que é a documentação que acompanha as cargas de exportação. Cada país tem seu próprio requisito acordado bilateralmente. Então, o governo do país em questão e o nosso Ministério da Agricultura. Cada país com suas peculiaridades. Então, hoje o Brasil ele comercializa para 165, exporta para 165 países no mundo. E esses embargos que ocorrem de acordo com o que diz o certificado sanitário de cada país. Desde a ocorrência em Montenegro, nós tivemos no país, o embargo completo por pouco mais que 20 países. Mas alguns países, a depender do que consta no seu documento, das articulações que já foram feitas, como, por exemplo, o Japão, no ano passado, o Japão, agora, nesse caso de avicultura comercial, embargou apenas a comercialização de produtos do município de Montenegro, não mais de todo o país. Você veja a diferença, e a importância dessa articulação Sim. Política e sanitária entre países. Ano passado, o Japão, quando tivemos um foco em aves de subsistência, não era nem comercial, aqui em Santa Catarina, embargou todo o estado. E isso demorou muitos dias para retornar. Esse ano, depois da demonstração da qualidade da defesa sanitária, tanto do país quanto Santa Catarina, um esforço do governo federal e também particular do governo do estado, o Japão
está nos permitindo comercializar normalmente. Então, é isso que se deve buscar, né? Trabalhar cada vez mais na defesa agropecuária, esses acordos bilaterais que entendam o alto nível de excelência da defesa agropecuária no Brasil. Muito importantes essas articulações, né, para a gente conseguir resultados melhores e com mais rapidez. Agora, para a gente finalizar, né, como é que a gente pode justamente minimizar os riscos da gripe? O que os produtores, né, eles podem adotar para garantir essa biossegurança nas granjas cada vez mais? Olha, biossegurança é uma palavra que parece complicada, né? Mas ela quer dizer as coisas mais simples e que fazem o grande segredo da prevenção. É importante a gente dizer que a influenza aviária depende do cuidado de todos, inclusive da população urbana, porque ela tem chegado e chegou assim ao Brasil há 2 anos atrás pelas aves silvestres e agora está vindo novamente conforme os movimentos migratórios. Existem épocas do ano mais susceptíveis, como é o caso agora, né? Então, uma ave morta pode ser uma ave livre, né? Uma ave silvestre, não se deve tocar, não se deve manipular. Esse vírus, ele pode atingir os mamíferos, portanto, o ser humano também. Ele tem baixa transmissibilidade para o homem, mas ele pode transmitir. E, além disso, se manipular, se quiser salvar alguma ave, vai acabar a pessoa servindo de veículo, levando essa contaminação de um lugar para outro. Então, o que a gente diz? Aves silvestres, doentes ou mortas, avise, no caso, em Santa Catarina, a SIDASC, e em cada estado nós temos as agências de defesa agropecuária e também tem as agências de controle ambiental que vão nos ajudar muito nesse momento, né? Mas o serviço oficial em Santa Catarina é a SIDASC, então mesmo os órgãos de meio ambiente acionam a SIDASC em caso de mortalidade. Na população, no meio rural, onde nós temos avicultura de subsistência, né, de fundo de quintal, e também a comercial, é muito intensa aqui em Santa Catarina, as regras de biosseguridade são aquelas práticas, boas práticas mais comuns, como, por exemplo, não deixar pessoas estranhas ao serviço do aviário Certo, entrarem no aviário. certo. Não deixar ração exposta e nem água também, porque as aves silvestres vão se alimentar ali. Depois, onde elas se alimentam, elas evacuam, deixam Sim, as fezes, a gente acaba caminhando e levando de um lugar para outro. Então, nem animais domésticos, sim, cães, gatos, muitas vezes se alimentam de aves mortas, né? sim. Caçam. Não deixar que isso aconteça, porque eles Perfeito. também podem se contaminar, morrer, ficar, adoecer e transmitir a doença. Celes, muito obrigada aqui por todos os seus esclarecimentos. Seguimos aí nessa pauta com força total e que a gente consiga, né, solucionar esse problema o quanto antes. Seguramos por 2 anos até chegar em granjas comerciais, né? Eu acho que fizemos aí um bom trabalho até agora e vamos continuar nesse bom trabalho. Obrigada. Conseguimos por 19 anos segurar o Brasil, Sim, tá? E a América do Sul. Então, é um trabalho muito forte de defesa do produtor rural, das associações. E lembre, o consumo de carne e ovos de frango, de aves, não transmite a sim, doença. A sim. manipulação, sim. Estamos reforçando sempre isso aqui, né? Em 2 anos, desde que a gente viu o caso lá em aves que eram, né, aves silvestres. Obrigada aqui mais uma vez aqui pela sua participação e até a próxima. Obrigada.